Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Oferecimento: crédito rápido para sua empresa com Banrisul Giro Digital. Muito boa noite, ouvintes do Papo de Mercado da 105.3. Estamos começando mais um programa. Sou Larissa Brito, te acompanho durante a próxima hora nesse nosso espaço destinado aos negócios locais. E hoje é um Papo de Mercado especial. É o nosso último programa que vai ao ar aqui na 105.3, depois de uma trajetória com várias empresas que se sentaram aqui comigo, que a gente pôde conhecer um pouquinho mais. O Papo de Mercado vai chegando ao fim nesse formato aqui na 105.3, mas ele segue no formato de podcast, né? Com algumas temporadas, a gente ainda vai divulgar para vocês, a gente ainda não tem quando começa a próxima temporada, mas aqui, nas ondas do rádio, esse é o último Papo de Mercado. E em breve, obviamente, teremos novidade nesse horário, mas ainda não posso adiantar. E hoje, para a gente conversar um pouquinho mais aqui, conhecer um pouquinho mais de uma história e de um problema que incomoda muita gente, eu estou recebendo duas pessoas. No nosso primeiro bloco, a gente vai conversar com o Dr. Bruno Siliprandi, que é um dos sócios responsáveis pela clínica Fluir, que é de saúde vascular. Então, muito boa noite, Dr. Bruno. É um prazer te receber aqui. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Bom, a gente vai dividir a conversa, né, em dois blocos, como normalmente é o nosso programa, e hoje a gente vai conversar no primeiro bloco com o Dr. Bruno e no segundo bloco com o Dr. Guilherme. Então, vou começar, Dr. Bruno, querendo entender um pouquinho mais da tua trajetória. O que te levou até a saúde vascular? Então, eu fiz a formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, fiz toda a minha formação lá, depois entrei na residência que a gente tem que fazer a cirurgia geral, depois para entrar na cirurgia vascular. E o que me motivou mais na cirurgia vascular em si foi, acho que a maneira que ela consegue agregar tanto a parte de exame físico, a gente consegue fazer o diagnóstico nós mesmos, né, dentro da cirurgia vascular, não precisa de vários exames externos, então nós mesmos conseguimos fazer, a partir do ecodoppler que nós realizamos, avaliação, então exame físico, avaliação e já conseguimos fazer o tratamento. Então isso é uma coisa que me deixou mais tranquilo. Centraliza assim, um pouco mais. Centraliza e a gente consegue, acho que, dar um atendimento melhor, né? Um atendimento mais claro para o paciente consegue entender, eu vou mostrando já o exame para ele, mostrando quais as características do problema dele, o que a gente tem que tratar, isso eu acho interessante, eu acho legal. Bom, e a medicina vascular, ela evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente até estava conversando nos bastidores aqui, quando eles chegaram aqui na rádio, antes de começar o programa, justamente sobre isso, né? Porque antigamente a gente tinha aquele formato da cirurgia, né? Meu pai fez a cirurgia, contei para eles, enfim. E hoje a gente tem vários outros recursos, né? Claro que a cirurgia continua sendo um importante aliado, né? Mas existem outros recursos também, né? Isso, Larissa, assim, muitas vezes, agora isso é em torno assim, de 10 anos para cá, um pouquinho mais, mas o que mais, assim, concretizou mais essas técnicas minimamente invasivas para o tratamento a partir de 10 anos para cá mais, em que hoje a gente não precisa mais daqueles cortes grandes, né, com arrancamento das veias, né, no caso do sistema venoso. Então, hoje consegue fazer técnicas minimamente invasíveis, com punções, que consegue fazer o mesmo tratamento, com pós-operatório muito mais tranquilo para o paciente. Normalmente, ele faz o tratamento, ele pode sair caminhando dali do procedimento, né? Então, hoje mudou bastante e ficou muito mais confortável o tratamento e essa parte de desmistificar os medos, né, que os pacientes têm em função de aquele tratamento, cortes grandes, um monte de hematomas, que mudou muito. E muitas vezes as pessoas acabam não sabendo disso, né? Acabam tendo medos antes mesmo de procurar ajuda. Sim, é uma coisa que as pessoas têm bastante receio, bastante medo pelo processo ser doloroso, pelos riscos envolvidos, né? E porque antigamente era assim, né? A pessoa chegava com uma indicação de tratamento vascular, era aquela retirada, aquela cirurgia, anestesia geral, aquela coisa toda, ficava no hospital. Então, hoje facilitou, claro que ainda há indicação em alguns casos, né? Mas facilitou muito mais o processo. E importante também que se tenha um diagnóstico cedo para conseguir minimizar, digamos assim, todos esses efeitos, né? Isso, eu acho que quanto mais cedo, a gente acredita que quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar esse paciente, avaliar ele, melhor. A gente consegue, não digo parar, mas a gente consegue deixar a doença estacionada, né? Para ela não evoluir.
Então, a doença venosa crônica, como a gente estava conversando, ela é uma doença, né, crônica. Então, ela é uma doença que vai acontecendo ao longo do tempo e vai evoluindo. Então, se a gente se mantém um acompanhamento, o paciente mantém um acompanhamento, a gente consegue ir travando, deixando ela mais estável, né, para melhorar os sintomas, tanto quanto dor, sensação de peso, inchaço, ou mesmo queixas estéticas em geral que os pacientes têm. Quero entender um pouquinho mais da Fluir, porque a Fluir é uma clínica nova, né? Começou vocês começaram a operar em setembro do ano passado, isso. Então, eu queria entender um pouquinho mais, né? Como que tu e o doutor Guilherme se conheceram, como que veio essa ideia de juntos, né, criar a Fluir. Então, eu e o Guilherme, nós somos sócios da Fluir, a gente se conheceu desde o cursinho pré-vestibular. Bastante tempo. Faz bastante tempo. Então, desses tempos... E a gente sempre teve os mesmos sonhos, né, ambições, assim, de construir um negócio, um negócio bacana, né, uma gestão, assim, diferente das demais. Então, a gente ficava desconfortável sempre com aquele modelo tradicional de atendimento fragmentado, que o paciente vai lá, faz uma avaliação rápida, de 10 minutos, sai com uma requisição de solicitação de exames, tem que voltar depois de uma consulta, e aí tem que vir de novo para... não, vamos lá, vamos fazer a cirurgia, tá marcado tal dia. Então, isso a gente sempre se sentiu um pouco desconfortável, né? Então, a Fluir, ela nasceu desse propósito da gente conseguir fazer uma visão mais ampliada para o paciente, mais clara, poder fazer uma consulta mais estendida, que o paciente senta, a gente conversa, explica, aí vai para a sala, faz o diagnóstico dele, vê o eco, vê o que mais importa para o paciente, sabe? Entender os medos, os anseios. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, o paciente se sentir acolhido, né? Sentir no ambiente que ele se sinta em casa, que ele se sinta bem para poder falar o problema dele, realmente, o que incomoda, para a gente poder tratar e fazer o melhor tratamento para cada tipo de paciente. Fluir é em São Leopoldo, né? Isso. Vocês são aqui da região do Vale dos Sinos? Na verdade, eu sou de Santa Rosa, né? Mas, e aí eu moro em Porto Alegre. Tu mora em Porto Alegre? Moro em Porto Alegre. Só que isso foi a vida. Eu fui vindo mais para a região do Vale dos Sinos, né? Fazendo... alguns convites de alguns hospitais na época, antes de a gente abrir a clínica. Então, eu fui me setoriando mais na região, né, sendo conhecido, e acabamos ficando aqui. E o médico tem muito isso, né? Ele vai... ele chega na região, ele vai ficando conhecido, vai sendo indicado, vai criando aquela raiz ali, né? Isso mesmo. Aí, eu estava em Porto Alegre, estava na região, então, do Vale dos Sinos. Aí a gente... E o Guilherme também trabalha na região, a gente começou, cara, a gente gosta da região, tem um monte de pacientes, né? Os pacientes acreditam na gente, confiam na gente. Vamos montar o centro que a gente queria aqui, né? Da maneira, do modelo de negócio que a gente sempre idealizou. E aí foi para frente. A gente ficou quase um ano, um pouco menos assim, para organizar toda a papelada, que é um monte de burocracia para fazer. E aí conseguimos abrir dia 1º de setembro. E desde lá está sendo muito legal a experiência. Nossa, assim, sensacional. Os pacientes estão gostando bastante. Vários comentários também dos pacientes falando muito bem, né, na parte do atendimento, parte de experiência mesmo, que isso que a gente tenta mais focar, a experiência do paciente, para ele se sentir bem à vontade, né, e sair com um modelo claro assim, de tratamento. E qual é a maior queixa hoje na clínica, assim, o paciente que chega para vocês, qual é a maior queixa? Eu acho que se divide assim, a maioria das vezes relacionada a varizes e muito, assim, dividido em problemas realmente, assim, de sintomas, de sensação de peso nas pernas, cãibra, cansaço, formigamento. Cãibra tem relação com varizes também? Pode ter. Pode ser de outras causas, mas uma das causas de cãibras, assim, nas pernas pode ser relacionada a varizes. Olha só, não fazia ideia disso. E também a parte estética. Então, tem um número grande de pacientes que nos procuram, então, por problemas estéticos, né? Que hoje em dia ainda é um paradigma. O paciente vai procurar por problemas estéticos. Não, isso muda a qualidade de vida do paciente, muda muitas vezes a roupa que o paciente pode usar. Muitas vezes os pacientes nos relatam, antes do tratamento eu não conseguia usar uma roupa curta, eu ficava com vergonha nas minhas pernas. Principalmente mulheres, né? Mulheres que têm bastante os vasinhos e têm essa dificuldade realmente de usar uma saia mais curta, um short, porque tem ali os vasos bem marcados na perna. Isso aí.
Bom, e assim, ao longo desses anos, né, de cirurgia vascular, assim, o que mais te marca, assim, o que mais te faz querer trabalhar com isso? Eu acho que... São quantos anos já trabalhando com isso? Estou há 8 anos trabalhando. 8 anos. 8 anos, desde isso. Então, eu acho que desde o início, assim, mudou bastante, né, o modelo de acompanhamento, de atendimento que a gente sempre fez, mas eu acho que o que mais faz sentido e nos dá essa vontade de continuar trabalhando tudo é o resultado que a gente entrega, e a vontade de estar lá trabalhando, fazendo. Muitas vezes a gente discute os casos juntos para ver qual que é a melhor abordagem para tal paciente. Isso nos impulsiona a continuar e tudo mais e fazer o melhor tratamento para os pacientes, né? Então, eu vejo que o paciente chega lá e diz, nossa, doutor, aí vai lá, chega com uma caixa de ovo ou com umas rapaduras para nós. Então, isso é muito legal. Eu acho muito gratificante, né, esse contato que a gente tem mais próximo com os pacientes, que isso é o que a gente tentou desenvolver na clínica para fazer mesmo esse tipo de atendimento. E aí tu traz, né, o paciente chega lá com uma caixa de ovo, com uma rapadura, enfim, e aí a gente acaba remetendo a pacientes mais velhos, né, que normalmente são os que apresentam esse tipo de comportamento de gratidão e se expressam dessa forma. Mas varizes não é problema só de gente mais velha, né, doutor? Não, não é. Tanto que hoje a população, assim, uma das principais doenças hoje na população é varizes, né? E isso é muito relacionado também à parte genética, né? E à parte funcional do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Então, é muito comum, todo mundo que... A maioria das pessoas que ficam muito tempo em pé ou muito tempo sentadas podem desenvolver mais varizes, né? Em função também da predisposição genética. Então, é muito comum, é muito prevalente na população. Bom, tu fala da predisposição genética, né? Quais são os fatores? Porque tem essa questão genética, acho que estilo de vida também pode influenciar, né? Também, claro. Quais são os fatores determinantes para a pessoa daqui a pouco ter um problema vascular, né? Eu acho que principalmente, assim, sedentarismo, a falta de exercício físico, né? O nosso trabalho, a nossa atividade laboral, que é muito importante, pacientes que ficam muito tempo, pessoas que ficam muito tempo em pé, acabam desenvolvendo mais. Mas tudo rola em cima da predisposição genética. Então, se tu tem uma predisposição genética, né, e ainda aliado às suas atividades físicas, né, pouca atividade física, o teu trabalho, isso tende a desenvolver mais. Claro, outras coisas como gravidez, anticoncepcional... isso eu ia te perguntar. Também. A gente mulher tem muito essa coisa de que o anticoncepcional vai te trazer varizes, né? Isso é mito, isso é verdade? Pode trazer. Depende, né? Isso pode trazer. Por isso que eu sempre falo, em cima da predisposição genética. Tem pacientes que tomam anticoncepcional sempre, tudo, e ou desenvolvem poucas varizes, mas ele é um fator que pode impulsionar o aparecimento de varizes, sim. E varizes são só nas pernas ou podem surgir em outras partes do corpo também? Não, a gente até tratou alguns vasinhos de alguns pacientes que tinham varizes tanto nas costas, né, vasinhos nas costas, vasinhos aqui no tórax, vasinhos mais perto do nariz também, sabe, em região abaixo, assim, que tem esses vasinhos pequenininhos. Isso tudo são... um aumento da pressão, né, nessas áreas, ou por alguma nutrição desses vasinhos que formam esses pequenos vasinhos assim. E por isso que hoje em dia a gente consegue tratar de uma maneira bem tranquila, de uma maneira minimamente invasiva que melhore. Muitas pessoas até nem sabem que pode ser tratado um vasinho nas costas ou um vasinho no tórax, assim. Eu tô perguntando isso porque esses dias eu vi numa pessoa, né, perto do peito, assim, isso. Né? E aí eu pensei, será que isso é variz mesmo, né? Porque era aquela teinha, né, que se forma como nas pernas. Então, realmente, as varizes, elas podem... Pode ser. Muitas vezes que a gente faz esses casos é sempre avaliar com o ecodoppler também, para avaliar qual que é o... O que é o ecodoppler? Explica para o nosso ouvinte. O ecodoppler é o exame, né, que a gente consegue detectar e ver todas as veias, né, do paciente. Ele é um ultrassom, que a gente olha todas as veias e consegue... Doppler quer dizer que ele tem velocimetria. Então, quer dizer que a gente consegue ver fluxo de sangue dentro. Então, eu consigo ver se o sangue está indo, está voltando, para eu saber se essa veia tem algum problema, né? Se ela está fraca, se ela está incompetente, que a gente chama, ou se realmente é uma veia normal. Então, com esse exame, a gente consegue detectar e ver o grau de varizes, né? Qual que é a veia que está com problema,
qual que está doente, e os vasinhos que a gente tem que atacar, que tem que tratar. Eu queria entender um pouquinho isso, assim, né? Como que surgem os vasinhos e as varizes? É a partir de uma veia doente, como tu falou? Como que eles surgem? E também eu queria entender, assim, por exemplo, tratar uma veia doente. Como que é tratada uma veia doente? Essa veia não vai fazer falta para mim depois dentro do meu sistema circulatório? Como que funciona isso? Normalmente tá. Assim, a primeira pergunta, como é que se forma, né? Qual que é a patologia, assim, a fisiopatologia? Normalmente são veias mais grossas, a gente chama de nutridoras, ou até uma veia mais profunda, uma safena, que começa a ter uma fraqueza devido tanto a problemas genéticos quanto ao estilo de vida. E essa veia ela vai acumulando sangue, vai aumentando a pressão em cima dela, porque ela não consegue levar o sangue até o coração. Então esse sangue fica acumulado dentro dela. Aí essa veia ela tem que fazer alguma coisa com esse sangue. O sangue fica acumulado dentro dela, começa a dilatar e ela vai formando os trajetos. Ou formando os vasinhos pequenininhos para como se fosse estocar o sangue, sabe? Olha só. Isso é uma das vertentes, né? Usando um exemplo, a grosso modo, assim, como se fosse um rio e aquele rio, ele tá transbordando. Então, ele vai criando bracinhos ali para poder... É a mesma coisa que um rio e a gente tranca, sabe? A passagem ali. Então, aquele rio ele não consegue mais escoar, normalmente. Então, ele tem que achar um outro caminho. Então, ele começa a formar esses trajetos, né? Que acabam acumulando sangue, e esse que aparece na pele, aqueles trajetinhos. Por isso que não é só aqueles trajetos, aquilo que a gente vê, mas muitas vezes isso é apenas a ponta do iceberg, a gente tem que olhar de onde que saem esses vasinhos, né, para onde que eles vão, para a gente entender toda a circulação de cada paciente. E uma dúvida, essa veia doente, enfim, esse problema circulatório, ele pode ser um indicativo também de algo um pouco mais grave, como possibilidade de infarto ou algo assim? Tem como fazer essa relação? Não, assim, parte de infarto, aí a gente está falando mais em relação ao sistema arterial, né? Então, que é outra área que a cirurgia vascular aborda, mas que é quando o sangue chega ao tecido. Às vezes, elas levam o sangue do tecido de volta para o coração. Então, as artérias, elas levam sangue até o... Então, pacientes que são fumantes, tabagistas, então que têm diabetes, pressão alta não controlada, eles podem desenvolver placas de gordura nas artérias e aí limitam o fluxo de sangue que chega no tecido. Isso aí é um paciente que daí sim tem a ver com o infarto. Então, o fato de tu teres varizes não quer necessariamente dizer que tu possa vir a ter problemas cardíacos, por exemplo. Não. Tá. Aí não tem essa relação. Relação daí mais sim com o problema, o paciente que tem uma falta de sangue na perna, né? Que a gente diz então que é um problema arterial obstrutivo que está trancando a circulação da perna. Então o paciente tem dor para caminhar, tudo. Esse paciente ele tem que ser avaliado tanto a parte das carótidas quanto também da parte coronariana, do coração, para avaliar o risco cardíaco dele. São muitas informações, né? E muitas dúvidas que tenho certeza que são as dúvidas dos nossos ouvintes também. Lembrando que a gente está conversando com o Dr. Bruno Ciliprante, que é cirurgião vascular, um dos responsáveis pela clínica Fluir, ali de São Leopoldo, e que está tirando as nossas dúvidas em relação às doenças vasculares. Bom, doutor, hoje vocês atendem pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, né? Qual é o indicativo, assim, a partir de que idade eu devo começar a me preocupar com isso? Ou eu espero ter sintomas, né? Assim, normalmente eu acho que tem dois padrões bem diferentes, assim, de pacientes. Então, o paciente que ele busca uma avaliação para... que ele sabe que já tem um problema, ou o paciente, os pais já tiveram uma trombose, né? Ou o paciente que já tem alguns vasinhos pequenininhos, pouquinhos, mas não tem sintoma nenhum, que não incomoda esteticamente. Esse é um paciente que a gente vai buscar a prevenção dele, né? Então a gente vai avaliar, fazer o exame, tudo, para a gente ver qual que é o risco de ele desenvolver varizes ao longo do tempo. E tem aquele paciente que ele já acaba, né, tendo varizes, muitas vezes não busca atendimento, que deixa assim, não está me incomodando, e que muitas vezes a gente avalia e já tem uma alteração na coloração da pele, há muitas inflamação na região, já pode desenvolver uma ferida, né, na perna, então já são casos que tem que ser avaliado com um pouco mais para tratamento mesmo, né, com um pouco mais de rapidez. Bom, são muitas informações, né, a gente está tentando sanar na medida do possível. E a gente está se encaminhando para o final do nosso primeiro bloco. Eu disse que passava rápido. Rapidinho. Mas eu queria que o senhor fizesse o convite, então, para que as pessoas conhecessem a clínica também, né? Conhecessem o trabalho de vocês. Então,
Abrimos a clínica dia 1º de setembro, então estamos há 6, 7 meses agora. O objetivo da clínica Fluir é tentar levar um tratamento de excelência para o paciente, então sempre buscando a melhor experiência do paciente dentro da clínica, desde lá do contato do WhatsApp até o contato final com o tratamento. E todos os pacientes que chegam lá, a gente avalia com todo cuidado, né, para a gente buscar a melhor solução deles, muitas vezes se é para prevenção, se é para o tratamento, mas de uma maneira clara, objetiva, né, que o paciente saia satisfeito, que o paciente saia bem acolhido, que ele se sinta como se estivesse em casa. Eu acho que esse é o principal objetivo nosso da clínica que a gente fez, e o nosso desafio é levar isso para toda a região, para todos os pacientes, que eles se sintam sempre sabendo que eles estão no lugar certo e podem confiar na gente. Que maravilha. Então, fica aí o convite do Dr. Bruno. Obrigada, Dr. Bruno. Muito obrigado. Lembrando que agora a gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente continua conversando com o Dr. Guilherme, falando um pouquinho mais sobre saúde vascular. Intervalo, já a gente está de volta. Na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Oferecimento: crédito rápido para sua empresa com Banrisul Giro Digital. Papo de Mercado de volta nessa noite de segunda-feira. Hoje a gente está conversando sobre saúde vascular. No primeiro bloco a gente conversou com o Dr. Bruno Siliprandi e agora eu vou conversar com o Dr. Guilherme Luiz Fernandes, também é um dos sócios responsáveis pela clínica Fluir Saúde Vascular. Boa noite, doutor. Boa noite, Larissa, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco sobre a saúde vascular. Acho que tu já conversou bastante com o Bruno, mas ainda tem mais alguns pontos que a gente pode abordar. Com certeza, e eu que agradeço a disponibilidade de vocês, porque está sendo uma conversa onde eu estou tirando muitas dúvidas e tenho certeza que os nossos ouvintes também, e que ao fim do programa os nossos ouvintes vão querer marcar uma consulta com vocês, uma avaliação. Maravilha. Lembrando também que essa nossa conversa está disponível no YouTube, no canal oficial da Rádio União, lá no YouTube, então pode ver por imagem. Quem não pegou o primeiro bloco de conversa, onde a gente já falou bastante sobre varizes, e, enfim, tem curiosidade, quer saber um pouco mais sobre o tema, pode ir lá no YouTube depois que vai ficar disponível lá. Bom, doutor, uma das dúvidas que eu ainda tenho e que acho que é da maioria dos nossos ouvintes também é em relação aos problemas que podem surgir a partir de varizes não tratadas, né? Porque a gente às vezes vai deixando, né? Isso agora não tá me incomodando. O que pode acontecer? O que pode levar, né, em termos de saúde, não tratar as varizes? Uhum. Eu acho que a dúvida da maior parte das pessoas, e as pessoas o ser humano, a gente vai se acostumando, se habituando, normalizando muitas vezes os nossos desconfortos, o corpo vai sinalizando algumas coisas, mas a gente vai achando que é normal, que é do nosso dia a dia, um dia mais pesado e tudo, quando na verdade muitas vezes é um comprometimento circulatório da parte venosa já dando algum sinal. Mas o que pode acontecer? Geralmente começa, descartando a parte estética, falando da parte de sintomas, geralmente a pessoa começa a ter no final do dia uma sensação de uma perna mais pesada, a perna um pouco mais inchada, uma queimação, uma ardência, como o Bruno citou anteriormente também a questão de câimbras, às vezes câimbras noturnas, a pessoa acorda à noite, tem despertares noturnos devido às dores. E dentro da evolução da doença venosa, porque a doença venosa ela é uma doença inflamatória, ela vai gerando inflamação no tecido subcutâneo, vai degradando a pele, o tecido subcutâneo, essa pele vai ficando friável, frágil e suscetível a sangramentos,
né? Mas o último estágio seria a úlcera venosa, né? A abertura de uma ferida, uma lesão crônica de tratamento difícil muitas vezes. Nossa, então realmente não dá para deixar de lado, né, doutor? Tem que buscar uma avaliação, buscar um tratamento. Né? O que a gente fala, que não é só estética, né? Isso eu também queria falar um pouquinho, né? Como que a gente diferencia o tratamento estético do tratamento para um problema de saúde? Tem essa diferença ou não tem? É tudo a mesma coisa? Eu acho que não tem essa diferença. Na verdade, muitas vezes a questão estética ela acaba sendo a porta de entrada, o fator que fez o paciente nos buscar atendimento devido à questão estética, mas com uma avaliação, entendendo melhor a história desse paciente, como eu falei, a gente vai normalizando. Então, muitas vezes tu conversa com a pessoa, ela, poxa, mas não, eu tenho, minha perna fica mais pesada no final do dia, eu sinto um desconforto, eu tenho, o que tu faz para melhorar? Eu ergo as pernas, e melhora? Sim, eu apresento melhor. Então, já está mostrando, então, por mais que tu tenha buscado por uma questão estética, existe um problema maior por trás que está falando em relação à saúde. E da mesma forma, hoje... cada vez mais a gente fala que a questão de saúde não é somente aparência, estética, gera muitos transtornos psicológicos para as pessoas, né? As pessoas ficam com receio de usar algum tipo de roupa mais curta, daqueles vasinhos aparecerem. Então, isso atrapalha a saúde da pessoa, né? Então, imagina, tem algumas pacientes nossas que acabam... Quem escolhe a roupa não é a ocasião, não é o desejo, e sim a necessidade de tapar as varizes. Isso não deve ser assim, não precisa ser assim. E é importante até a gente falar sobre isso, porque sim, né, a gente se sentir bem com o corpo da gente é importante, tanto que, até indo para outra área, né, mas, por exemplo, pacientes que fazem cirurgia bariátrica, muitas vezes conseguem fazer cirurgia estética depois pelo próprio Sistema Único de Saúde, visto que é importante para a saúde mental, porque saúde mental também é saúde, né? Então, é muito importante que a gente esteja se sentindo bem com o nosso corpo e bem com a gente mesmo, porque isso é saúde, não só a saúde, é que a gente às vezes entende que um problema de saúde é aquilo que faz a minha pressão subir, aquilo que altera os meus exames, e não, muitas vezes aquilo que altera o meu desempenho de existência mesmo, né? Que, enfim, que é de fazer alguma coisa, de viver alguma experiência, isso também é saúde, né? Exatamente, concordo plenamente. Bom, e quais são os tipos de tratamento, né? Porque, visto que a gente tem tratamentos mais voltados a essa questão estética, a gente sabe que existem as cirurgias, né? Mas existem outros tipos de tratamento. A gente até estava falando antes, né? Que às vezes a gente vê nas redes sociais alguns casos de pernas ali que tem aquela teia formada de vários tipos, umas mais grossas, outras mais fininhas, e aí vem alguém ali e injeta uma espuminha ou alguma coisa, fica tudo branquinho, aquela sensação de que passou a borracha na perna da pessoa, né? Exatamente. E esse é um tipo de tratamento, mas também não é bem assim, né, doutor? Exato. Qual foi a duração desse vídeo que tu assistiu? Provavelmente ali 10, 15 segundos, né? Exato. Se persistisse por 30, 40, 60 segundos, tu veria tudo reaparecer, né? Então, tratamentos são diversos, existem sim, mas o desaparecimento desses vasinhos, falando vasinhos mais superficiais, telangiectasias, eles realmente apresentam um clareamento imediato, mas por causa da infusão de algumas substâncias que nós utilizamos, algum esclerosante, por ele ser transparente, ele empurra o sangue, esvazia a veia do sangue, o sangue então sai, que é vermelho, ele desaparece, mas depois aquele sangue retorna, e o vasinho vai retornar. E o que vai gerar o fechamento desse vaso é o processo inflamatório desencadeado pela substância que foi aplicada. Ou seja, não é imediato. Não é imediato, ocorre ao longo de alguns dias, né? Então, a gente faz a aplicação, tanto dos tratamentos que tu questionasse, assim, falando a respeito de escleroterapia, nós temos escleroterapia líquida, escleroterapia com espuma, temos tratamento de vasinhos com laser transdérmico, onde isso tudo a gente gera uma reação inflamatória no vaso, e essa reação inflamatória, aí essa resposta inflamatória desencadeada por esse procedimento, do próprio paciente, que vai gerar o fechamento ou desaparecimento desses vasos. Então, ocorre ao longo de alguns dias. Ou seja, cuidado com o que a gente vê nas redes. Eu falei para eles aqui que eu acreditava que era imediata a saída ali dos vasinhos, e não é. Então, cuidado com o que a gente vê nas redes sociais.
O senhor falou, acho que aqui 3 tipos de tratamento. Se o senhor puder explicar um pouquinho mais, acho que com o espuma, laser e um outro que eu não lembro qual era. Pode explicar um pouquinho mais sobre cada um deles? Claro. O mais conhecido, assim, para vasinhos, estamos falando aqui de vasinhos mais superficiais, menores, né? O vilão das mulheres, digamos assim. Então, escleroterapia líquida, onde a gente injeta algumas substâncias, predominantemente glicose hipertônica em altas concentrações, associado com polilocanol, uma outra substância esclerosante, que entra na corrente sanguínea, no vaso, gera um processo inflamatório localizado, não é sistêmico, é no local ali onde foi injetado, então não precisa ter medo que alguma outra parte do corpo vai estar sofrendo algo semelhante. É um processo inflamatório local e que vai desencadear então essa resposta inflamatória do organismo a fazer o vasinho fechar. Espuma, ele é uma espuma de polilocanol. A gente faz, é realmente uma espuma. O polilocanol é um agente detergente, tá? Então a gente mistura o polilocanol com ar e fabrica uma espuma, como a gente pegasse um detergente nosso habitual de casa e fizesse uma mistura ali. São 2 seringas, né? Duas seringas, isso. Eu vejo os vídeos, tá vendo? Exatamente, tá bem informado. 2 seringas, aí vocês manuseiam aquilo ali e injetam na perna da pessoa, ou onde quer que seja, né? No vasinho, nos vasos ali para fechar. O que acontece? O polilocanol, essa espuma de polilocanol é uma substância, ela tem um poder de agressão maior. Então, ela tende sim a ter melhor resposta para fechamento. Só que nem sempre o fechamento significa melhor resultado. Porque assim como ele apresenta um maior índice de fechamento desse vaso, de obliteração do vaso, ele junto, como eu te falei, tudo desencadeia uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória pode ser muito exacerbada e acaba deixando algumas manchas. Ou seja, quanto mais agressivo eu sou, mais eu vou fechar o vaso. No entanto, o objetivo estético, que muitas vezes é buscado, fica a desejar. Então, Olha a gente tem que ir com bastante calma. Tem que ser uma avaliação bem minuciosa mesmo, bem cuidadosa. E o laser? O laser. Falando de laser transdérmico, né? Nós temos alguns vasos, e todo mundo vai se identificar, alguns vasos extremamente fininhos, que muitas vezes a gente não consegue nem puncioná-los. Né? Nós utilizamos para fazer a aplicação tanto de esclerosante líquido quanto a espuma, agulhas extremamente finas. Só que muitas vezes esses vasinhos são ainda mais finos do que a própria agulha. E a gente não consegue funcionar. Então, usando a tecnologia, o pessoal desenvolveu o uso do laser para fazer o fechamento desses vasos, né? Através da energia, do calor gerado pelo laser, promove o fechamento também, gera uma resposta inflamatória e acaba fechando os vasos. Aí, nesses vasinhos menores, com o uso do laser, muitas vezes o vaso acaba desaparecendo de imediato, porque é uma energia tão grande ali que ele realmente fecha imediatamente, como se fosse uma cauterização ali do vasinho. E a pergunta para as pessoas que são medrosas, assim como eu, dói? Não, assim, depende, né? Depende o quanto tu é resistente, quanto cada um. Não, a gente não pode... É desconfortável, é uma picada. Então, sabendo-se disso, o que se tem? Hoje a gente tem estratégias como, por exemplo, fazemos uso de sedação consciente, onde o paciente simplesmente dorme, descansa e a gente consegue fazer o tratamento sem ter esse tipo de desconforto ali para o paciente. E como eu falei, depende de pessoas para pessoa. Tem pessoas que vão lá e fazem o tratamento completo, com punções, com agulha, com laser, e não sentem absolutamente nada. E tem outras pessoas que são mais sensíveis, né? Então fica um pouquinho mais difícil. Mas assim, é tolerável, tá? Olha, mulheres principalmente, vocês fazem, quem tem tatuagem, mulheres que fazem laser na sobrancelha, tem alguns assim... Com certeza não é pior que isso, é muito mais tranquilo. A gente passa por algumas torturas, mas enfim, é importante também a gente falar sobre isso para que as pessoas tenham consciência de que sim, gera um desconforto, mas que é algo que a gente consegue facilmente suportar. Totalmente controlado. E como eu falei, isso sem fazer uso dessa sedação que eu citei, mas usando essa questão da sedação, aí realmente é bem tranquilo. E qualquer um desses tratamentos, a pessoa... Suponhamos que ela tenha sido sedada, né? Ela acorda e vida que segue? Exatamente. Ou tem que fazer algum repouso, ter algum cuidado especial? Não, repouso maior não. Hoje, né, com a evolução, até nós estamos falando aqui de vasos
mais superficiais, trajetinhos menores. A única coisa que não é recomendada é um exercício de grande intensidade. Poxa, eu vou para academia, vou correr 30 minutos agora. Não, passa esse dia um pouco mais tranquila, fica um pouco mais em repouso, e o dia seguinte, sim, vida que segue, não tem necessidade de nenhum afastamento, nenhum repouso maior. Uma dúvida que me surgiu aqui durante a nossa conversa é que vocês comentaram, né, não lembro se foi tu ou se foi o Dr. Bruno, que né, os vasinhos, esses mais superficiais que a gente tem, eles são resultado de de algo maior, né? De uma veia, daqui a pouco, que está com um problema maior. E o tratamento dessa veia também é feito da mesma forma, com esses recursos? Essa veia doente, digamos assim? Ou tem algum outro tipo de tratamento que precisa ser feito nessa veia doente para que esses vasinhos não retornem depois? Porque tem isso, né, doutor? Esses vasinhos, eles acabam podendo retornar caso não seja tratado adequadamente, né? A raiz do problema. Sim. Então, a gente tem que avaliar, como o Bruno falou, se a gente olha só os vasinhos superficiais, é só a ponta do iceberg. Mas a questão é assim, onde está a origem desse problema? De onde estão vindo esses vasinhos? Eles não surgiram ali de nenhum lugar. Tem algum vaso nutrindo, tem algum vaso alimentando. E a gente, então, através da ecografia, do ecodoppler que o Bruno citou, a gente vai atrás, identifica, a gente faz uso de aparelho como realidade aumentada, usando tecnologia a nosso favor, para identificar qual a origem desse vaso. Eu gosto de fazer uma analogia, assim, para todo mundo entender, é pensar numa árvore. Tá? A gente tem uma raiz, tem um tronco, os galhos e as folhas. O que a gente vê, na maior parte das vezes, os vasinhos menores que tanto incomodam, seriam as folhas. Ou seja, a gente não vai conseguir derrubar uma árvore cortando apenas as folhas. Aí acontece como tu comentaste, né? Vai retorna de maneira muito precoce. Então a gente tem que ir atrás da raiz do problema. E o que acontece? Mais comumente tem envolvimento da veia safena. Tá? A veia safena. Então, aí para esses casos, os tratamentos pode até ser realizado com a espuma de polilocanol, mas não é o tratamento ideal. É um tratamento já geralmente reservado para pessoas de maior idade mais avançada, com outras comorbidades. O tratamento daí da safena, hoje o padrão ouro, a nível mundial, europeu, americano e aqui no Brasil também, é o tratamento do endolaser, né? Não o laser transdérmico, é o endolaser, onde a gente, através de uma punção, uma simples punção da veia ao nível da perna, abaixo do joelho, a gente consegue introduzir um catéter extremamente fino, um buraco de uma agulha, e a gente vai cauterizando essa veia por dentro, vai fechando ela, ou seja, a gente fecha a raiz, aí depois esses galhos que estão alimentando essas folhas, eles já começam a reduzir, eles perdem a nutrição deles e já, até mesmo sem fazer absolutamente nada nos vasinhos superficiais, só por tratar a origem, os vasinhos menores, esses superficiais, já começam a desaparecer. Então, é preciso ter uma avaliação mais minuciosa, procurar não somente olhar a superfície. Acontece de muitos pacientes nos buscarem e falar, estou secando, já fiz diversas sessões e tudo, mas não desaparece. Aí eu falo, claro, a origem está aqui. Aí, a partir do momento que a gente faz o tratamento, eu não mexo nos vasinhos menores, mas faço somente o tratamento desses nutridores, os outros milagrosamente E isso daí é um procedimento cirúrgico, é do hospital daí? Não necessariamente. Não? Não. Hoje a gente consegue separar o tratamento, não é necessário fazer aquele tratamento. Como tu estás? Tu conhece alguém que já fez um tratamento de varizes? Meu pai tirou safena. Recuperação prolongada, dolorosa. Nossa, dolorosa, de perna pra cima, com uma... horrível. Que faz com que, às vezes, quem presencia a recuperação da pessoa fica... Que é o meu caso, a gente fica com um pouco de receio de procurar, porque vou ter que passar por aquele processo doloroso que meu pai passou também, né? Então, faz com que a gente fique com esse pezinho atrás. Medo, hospital, anestesia, toda essa recuperação. O que eu posso dizer? Hoje a gente consegue tratar... eu posso dizer assim, tu pode fazer o tratamento... exatamente tratar o mesmo nível, a safena, a origem do problema, tu levanta e vai embora caminhando. A única coisa que eu vou te falar, não faça a tua atividade física com grande intensidade hoje, espera para amanhã, tá? Gente, que loucura isso. Então, a gente não precisa fazer tudo, porque anteriormente o que acontece? Claro, porque nós temos uma estrutura que possibilita isso, né? Anteriormente, no consultório onde eu atendia, não tinha essa estrutura, então realmente, minha única forma de tratar era no hospital. Eu tinha que resolver lá em 2 horas e 30 minutos, um problema de 10, 15, 20 anos. Não tinha como. Então hoje a gente consegue estagiar esse tratamento,
onde a gente tem uma recuperação muito mais tranquila. E assim, estagiar o quanto? Então vai levar 1 ano, 2 anos para obter o meu resultado? Não, 2, 3 meses. Tá? Para resolver completamente. A gente começa do nível mais profundo, como se fosse dividir em prateleiras. São sessões, digamos assim? Não? Não bem sessões. A gente divide o tratamento assim, dos vasos mais profundos, quando necessário, por exemplo, a safena, depois os vasos varizes maiores, vasos tronculares, que estavam conectados à safena e ligando os vasinhos mais superficiais, e por último os vasos superficiais. Eu preciso começar tratando de dentro para fora. Não adianta eu começar de fora para dentro. Essa parede aqui está manchada, poxa, tem um cano ali com infiltração. A gente não começa pintando ela. A gente primeiro abre a parede, resolve o cano, e depois, por último, a gente vai fazer o acabamento da parede, com a pintura. O sistema circulatório é a mesma coisa, que nada mais é do que fluido passando dentro de um vaso. Né? Então a gente começa lá do mais profundo para o superficial, só que isso pode ser estagiado, não precisa ser aquele único tratamento. Por isso que hoje a recuperação é muito mais tranquila, o paciente não precisa ficar com repouso, não precisa se ausentar do trabalho, das suas atividades, é vida normal. Né? Até tem um paciente que nós fizemos logo no início, foi em setembro, o paciente fez no sábado e no domingo ele mandou lá mensagem, acho que foi na segunda-feira no Google, deixou lá um depoimento ali. Um depoimento lá falando, fiz o procedimento e no sábado e no domingo eu estava assando churrasco no meu sítio para 20 pessoas e tudo. Então, essa é a evolução, essa é o que a tecnologia nos proporciona. Os avanços da medicina, é muito legal a gente ver isso, porque cada vez mais a gente está tendo acesso a bons tratamentos, né, com segurança, obviamente, e tendo acesso à qualidade de vida, né? Sem aquele sofrimento que se precisava passar antes. Exatamente. A Fluir, ela traz para o Vale dos Sinos, né, tratamentos e possibilidades que antes a gente só tinha na capital, né? Só tinha em Porto Alegre. Como que é para vocês saber que vocês estão trazendo essa qualidade, né, para as pessoas aqui do Vale dos Sinos? Nós ficamos muito felizes. Realmente, antes, esse tipo de tratamento a gente só encontrava em Porto Alegre. Para buscar isso, nós tivemos que buscar, na verdade, sair do estado, tivemos que ir a São Paulo, onde lá é muito forte. Essa tendência também de deshospitalização, não ser necessário o tratamento em regime hospitalar. Então, é com muita satisfação que a gente vê, mas com um desafio bem grande, é bem complicado. E eu sou de São Leopoldo, né? Então eu sempre quis voltar e retribuir de alguma forma para São Leopoldo. Meus pais ainda vivem em São Leopoldo e de alguma forma o Vale dos Sinos ele tem um potencial muito grande, ele já foi muito maior, deu uma caída, né, economicamente, calçado, mas aos poucos eu vejo que a gente está se reerguendo, assim, tá tendo, então por que não ter uma estrutura, um local onde possa acolher bem as pessoas daqui, toda a população. E assim, o que eu posso dizer, nós tivemos agora faz 3 semanas em São Paulo, né? A gente sempre vai fazendo, complementando treinamentos e tudo. O nosso treinamento daqui não fica nada para trás do que é realizado hoje em São Paulo, né? Então, e demais colegas aqui também na capital que estão fazendo tratamento, que fazem tratamentos semelhantes. A nossa medicina aqui é muito boa. Nossa medicina aqui, cirurgia vascular, então, no Rio Grande do Sul, a gente é um ponto muito forte. Hoje, saindo da parte venosa, mas falando, por exemplo, da parte arterial, hoje a maior sumidade mundial que tem da cirurgia arterial é um colega nosso aqui de São Sebastião do Caí, da família Odrich, né, que está nos Estados Unidos. Então, assim, nós somos muito fortes na cirurgia vascular. Então, tinha espaço, tem demanda, a cirurgia vascular em todos os locais, todo mundo está precisando. Exato. Então a gente resolveu apostar ali, surgiu a oportunidade e foi casando com o nosso desejo, com a minha vontade de poder contribuir um pouco com a cidade de São Leopoldo e com a região toda. Maravilha, e a gente fica muito feliz de ter uma clínica que é uma referência, né, aqui no nosso Vale dos Sinos. A gente está se encaminhando já para o final, mas eu queria que tu comentasse, doutor, sobre os sinais de alerta. Preciso procurar uma avaliação, preciso procurar um médico. Quais são esses sinais? Sinal de alerta. Falando sobre a parte venosa, vou falar sobre um todo. Parte venosa, dor intensa na perna, principalmente unilateral, uma das pernas, surgimento de dor, inchaço, calor em uma das panturrilhas, isso aí falando da questão, pode ser um quadro de trombose. Sinais insidiosos, assim, de uma doença venosa crônica, aquela sensação de dor, peso, cansaço, queimação ao final do dia, que vai cada vez surgindo mais de uma maneira mais precoce ao longo do dia e demorando mais para resolver.
E, claro, cirurgia vascular não é somente varizes, né? Falando da parte arterial, há dor de início muito súbito, principalmente em um dos membros, assim. Então, tem outras causas outras patologias que podem causar dor nos membros inferiores, mas o que a gente tem que cuidar, principal e o que é mais comum, é a questão da trombose. Então, dor, calor, inchaço na perna, principalmente unilateral, abrir o olho. Maravilha, então fica aí. E aí, é claro que tendo um desses sintomas, né, procurar a Fluir, faz o teu convite, doutor, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês. Quais são os canais? Claro, a gente fica sempre disponível para todos, qualquer dúvida que as pessoas tenham em relação à cirurgia vascular, tudo que a gente puder ajudar. E muitas vezes, na verdade, é realmente as pessoas nos buscarem para tirar essas dúvidas, né? Não somente, eu vou buscar para fazer algum tratamento. Não, às vezes falta um aconselhamento ali para tranquilizar a pessoa. Então, a gente está disponível para isso. A gente está localizado na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, ali em São Leopoldo. O pessoal vai conhecer bem próximo ao Pedrinho, né? Entre o Pedrinho e o Triângulo. E das nossas redes sociais, a gente tem o Instagram, o @Fluir Centro Vascular, temos os nossos próprios, o Bruno tem o dele, o Dr. Bruno Siliprandi, o meu é @vascular.gf. Telefones, eu não sei o telefone, agora é uma gafe minha, eu não sei o telefone de cor da clínica, mas assim, hoje com a tecnologia a gente encontra bem fácil. A gente procura isso aí rapidinho, aqui vamos ver se eu acho, tô abrindo aqui o Instagram, ver se a gente tem ali no Instagram. Na bio deve ter alguma coisa. Tem link direto com as nossas secretárias lá para agendamento de consultas. Aqui, peraí que eu tô aqui. Tô abrindo o link, pessoal, calma. Aí quando a gente tá abrindo, daí que o celular trava, né? O WhatsApp aqui. Tá abrindo, vamos ver. Mas assim, eu fui no Instagram Fluir Vascular, né? Então, bem rapidinho eu já consegui abrir o link e eu já tô com a conversa aberta aqui da Fluir. Então, foi isso aqui, demorou o quê? 30 segundos para fazer. O telefone é 51997025053. 51997025053. Esse é o telefone, o WhatsApp. Então, por aqui vocês conseguem tirar dúvidas, né, maiores, enfim, sanar. E aí o site www.fluirvascular.com.br e o Instagram é Fluir Vascular. Tá aqui, deixa eu pegar de novo. @Fluir Vascular. @Fluir Vascular, isso aí. Então, bem fácil. Aqui em 30 segundos eu achei o WhatsApp, já abri a conversa. E aqui, quem sabe, já vou agendar a minha consulta também. Boa, te esperamos lá. Obrigada, gente. Foi um prazer receber vocês. Então, lembrando que hoje a gente conversou aqui no Papo de Mercado com o Dr. Bruno Siliprandi e com o Dr. Guilherme Luiz Fernandes, que são os responsáveis pela clínica Fluir Vascular. Agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Nós agradecemos a oportunidade. E eu vou me despedindo de vocês e hoje, de forma um pouco mais definitiva do Papo de Mercado, como eu já tinha dito no início do programa, esse é o nosso último Papo de Mercado, né? A gente teve aí uma longa trajetória, foram vários programas, várias histórias. Agradeço muito a audiência de todos vocês, a participação pelo WhatsApp durante esses quase 2 anos de Papo do Mercado. E a gente segue no formato podcast, né? A gente vai divulgar para vocês quando a gente tiver uma nova temporada. E obviamente, aqui nos espaços das segundas-feiras, a gente tem novidade também chegando. Fiquem acompanhando a Rede União pelo Instagram, pelas redes sociais. E, claro, na audiência da rádio, da 105.3, que logo, logo vocês vão saber das novidades. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau. Na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Oferecimento: crédito rápido para sua empresa com Banrisul Giro Digital.